passou muito conhecimento, muita coisa eu aprendi com ele sobre o Evangelho, ainda mais sobre o livro de Apocalipse. Foi onde eu tive a paixão ali. Foi onde que é uma das passagens do livro que eu mais gosto, que é o livro das Revelações. Então, e hoje é o que nós vivemos hoje em dia muito, que é o Apocalipse, que já está acontecendo muitas evidências, muitas revelações. Eu queria que você falasse um pouquinho, coisas que eu estudei desde os 12 anos para cá, estou com 23 anos hoje, mais de uns 11 anos, que não, dentro do Apocalipse falam sobre o mundo de modo geral, maneira geral, linguagem geral, existem teorias do governo global, que é onde vai dar para entender e chegar à conclusão sobre a tal frase, a tal palavra, que significa tais grupos, que é a nova ordem mundial, teorias do governo global. Mas explica um pouquinho sobre como que você ficou aflissurado, assim, tão interessado pelo Apocalipse. Vejam bem, ao ler as Escrituras, no livro de João 5, 39, né? Diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E eu examinar as Escrituras, o livro que eu sentia mais complicado era o livro de Apocalipse. Às vezes dá vontade até de rasgar a Bíblia Sagrada, porque eu não entendia. Mas sendo que tudo que está escrito no livro de Apocalipse... Ele tá chorando, William? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí as Escrituras do livro de Apocalipse era uma coisa para o futuro. Deu para entender ou não? Fica ligado aí, rapaz. Está fazendo a pergunta, tem que ter a resposta. Mas se tu rir, é porque eu não esperava de chorar assim. É emoção, rapaz. Olha, sabe por que isso está acontecendo? Veja só que eu vou explicar. Está escrito no livro dos Hebreus que a palavra de Deus, ela é viva. Deu para entender ou não? Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra entre a divisão da alma e do espírito. O que eu estou falando aqui está penetrando no meio, entre a alma e o espírito. No meio. Então o que acontece? Diz a palavra que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então o que é? A palavra está entrando. Ele está vendo ali um sentimento, ele está sentindo que isso é Deus, por causa do poder da palavra. Por isso, é o efeito da palavra. Só está falando. Jesus diz o quê? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso que o meu negócio é só a palavra de Deus. Entendeu? Ainda que alguém critique, ainda que alguém não queira, mas é para os escolhidos. Quantos escolhidos? Não é para qualquer um. Entendeu agora? Então, o que eu estava dizendo? O livro de Apocalipse era o pior. Eu não entendia. Porque ainda não tinha sido revelado. Então, chegou, na época, não dava para entender, porque não era para acontecer naquelas épocas. Agora, as coisas estão acontecendo. Por quê? O pessoal diz que Jesus Cristo está voltando. Não, Jesus Cristo não está voltando. O que está acontecendo? Está se cumprindo a palavra. Porque eu li aqui que Jesus Cristo está no trono, ao lado de Deus, está ali, está no livro de Apocalipse. Porque primeiro tem que acontecer muitas catástrofes, e já está acontecendo. Sabia? Seria o princípio das dores. Você quer ver uma coisa? Tem acontecido tantas coisas, e eu aqui descobri uma coisa, depois dessas coisas, ó. E depois dessas coisas, que coisas são essas? Terremotos, né? Porque Jesus, ele estava dentro do templo, e ali os discípulos falaram assim: Senhor, olha as estruturas do templo, como é bonita. É igual, por exemplo, hoje, né? Quantas pessoas convidam, falam assim: gente,
Vocês têm que ver o Templo de Salomão, é muito bonito lá em São Paulo. Ah, mas o pessoal vai, aí lá eles mostram a estrutura do templo. Olha como é lindo esse templo, né? Que o homem fez, aí todo mundo paga passagem, vai para São Paulo. Né? Assim também havia em Israel, em Jerusalém, o Templo de Salomão. E fizeram esse convite para Jesus Cristo, como as pessoas estão fazendo convite para hoje nós ir no Templo de Salomão, lá em Israel. Em Israel não, em São Paulo. Em São Paulo. Então, Jesus entrou dentro do templo e falou assim: Senhor, olha a estrutura do templo. Olha o que Jesus Cristo disse. Não vedes tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Cumpriu-se essa profecia. Sabe por quê? Porque aquele templo que Jesus Cristo disse, vai lá ver se ele está lá montado, não ficou pedra sobre pedra, e foi tudo derrubado. Valeria também pro... Então, o que acontece? Ele disse o quê? Aí fizeram uma pergunta para ele. Sabe qual foi a pergunta? Senhor, dize-nos. Os discípulos perguntaram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas que o Senhor está dizendo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal da sua vinda? Se o Senhor ainda nem foi ainda, mas quando o Senhor for, qual o sinal da sua vinda? Aí Jesus Cristo, ele pega e diz no livro de Mateus, está escrito: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e haverá terremotos em vários lugares, surgirá falsos cristos e falsos profetas, e haverá terremotos em vários lugares. Então o que acontece? Que eu quero dizer essa palavra aqui. Com essa palavra aqui, depois diz o Senhor Jesus, que depois dessas coisas, desses terremotos, guerras e rumores de guerra, e depois dessas coisas, está aqui, ó, Deus mostrou para João o que está acontecendo agora. Está aqui, ó. E depois dessas coisas, vi 4 anjos. João viu isso, 4 anjos, que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Então, o que acontece? Deus reteve esses ventos até certo ponto, e esses ventos estão sendo soltos agora. Nesses últimos dias, qual foi o nome do vento que soltou agora? Furacão Milton. Furacão Milton. Então os ventos estão sendo soltos. Foi lá nos Estados Unidos, foi lá para aqueles lados lá de Roma, né? E também está em outro lugar. Na França. Agora, não é só esse vento, vai ser mais solto mais. E não está longe de um vento desse vir para o Brasil, não. Não só até os ventos. Porque os ventos estão retidos. Agora os anjos estão liberando os ventos. Sim, nem só a questão de vento, nem furacão, terremoto, não. Tem a situação climática que a gente está vivendo, esse calor intenso. Então, depois dessas coisas, quer dizer, as coisas estão acontecendo. Aquelas coisas que eu lia lá no passado não estavam acontecendo, naquela época, eu falei assim: ué, como é que pode? Eu estou seguindo o Evangelho, mas está dizendo, naquela época, que pai ia matar filho, que filho ia matar pai. Eu falei: ah, não é brincadeira, não é possível. Todo mundo naquela época, os pais respeitavam os filhos respeitavam os pais, e hoje está matando, hoje está vendo uma matança, está se cumprindo. Quer dizer, depois dessas coisas, ó, as coisas aconteceram. Filho contra pai aí, os terremotos não estão vindo, os falsos profetas não estão aí. Então quer dizer, agora, os ventos, depois dessas coisas, os ventos estão sendo soltos.